Que maluquice! A gente ia fazer o nosso lançamento do e-book ontem, mas censura na cabeça. Mas eu não quero perder o pé desse episódio não, até porque nós vamos colocar esse e-book no ar de qualquer jeito, nem que a gente tenha que entregar um por um. O tema de hoje então está alinhado com o tema do e-book, teorias conspiratórias. Deixa eu passar por 2 casos bem rápidos aqui, para vocês entenderem por que a gente considera esse tema tão antigo, mas ao mesmo tempo tão atual, tá ok? Ah, não esquece do chapéu de alumínio, hein? Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Muito bem, eu quero falar de, claro, teorias conspiratórias com vocês e mostrar 2 aspectos práticos que não estão inclusos no livro para não dar spoiler. Eu acho que o ideal nesse caso é pegar 2 histórias bem recentes e ver como às vezes as coisas gritam na cara da gente, mas não são obrigatoriamente verdades, numa situação dessa, e as outras vão passando ao largo, como quem não quer nada. São umas teorias que você, para analisar, você monta a sua teoria, e ela está acontecendo bem na sua paralela, como quem não quer nada, tá? Nesse segundo caso ainda dá para fazer a conexão que a gente gosta, que é o que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, acontece aqui também. O primeiro caso eu acho mais divertido, mais colorido, tá? Vamos lá. O ano tinha acabado de começar e estavam em campo jogando 2 times, tá? Da NFL, Buffalo Bills e o Cincinnati Bengals, lá de Cincinnati, em Cincinnati, aliás, e durante a partida houve um choque relativamente forte, quer dizer, um choque forte, né? No meu caso, provavelmente eu teria quebrado em 8 pedaços. E o jogador do Buffalo Bills, o Damar Hamlin, caiu, levantou, caiu de novo e teve nessa segunda queda, foi uma parada cardiorrespiratória. E essa parada cardiorrespiratória durou aproximadamente 10 minutos. Foi coisa muito grave, tá? Ele foi atendido em campo e, obviamente, depois retirado de campo, levado para o hospital. E foi, aos poucos, apresentando melhoras, tá? Não morreu. Bom, eu não preciso falar que nós estamos aqui falando de um tempo em que atletas de alta performance, quando caem duro no meio de uma competição, isso gera uma outra associação. É isso mesmo. Eu não vou falar o nome dessa associação, por causa do YouTube, né? A gente chama normalmente a associação relativa a esse remedinho de taxinha, né? As pessoas que tomam taxinha mais jovens estão tendo esse problema de cair duro de vez em quando, vocês entendem, né? Pois bem, o perfil do Damar cai como uma luva. É um jovem, durante um grande esforço físico, foi por causa da taxinha. Começou toda aquela coisa, por causa da taxinha. Não foi por causa da taxinha. Principalmente considerando que os jogadores da NFL são obrigados a tomar taxinha, tá? Sem discussão. É 1, é 2, é 3, conforme for entrando as indicações, os caras vão tomando. Inclusive tem um movimento muito grave lá dentro, de gente que não quer, mas, bom, enfim, tá? Então a briga foi por causa da taxinha ou não foi por causa da taxinha? E aí o tal do racha aconteceu, tá? Porque, de fato, o choque que ele teve com outro jogador foi grave e poderia, sim, gerar, eventualmente, uma parada cardiorrespiratória. Mas é aquela coisa, quando um tema está flutuando no ambiente e os agentes de comunicação ficam fingindo que essas coisas não estão acontecendo, serve para taxinha, serve para muitas outras coisas, é certo que as pessoas vão ficar desconfiadas e com todo direito, né, que elas fiquem desconfiadas nesse caso também, no caso do Damar. Muito bem, o Damar foi estubado e no dia 9 teve alta do hospital, lá em Cincinnati ainda. A coisa podia muito bem acabar por aqui, concorda? Não, então tá. E quem colocou o chapéu de alumínio na época ia acabar passando por, por conspiracionista em excesso. Talvez não tenha sido nada mesmo, bateu, etc, bateu a cabeça, aquela coisa toda. Mas uma coisa interessante aconteceu nesse fim de semana agora, tá? Nós já estamos falando do dia 20, tralalá. Para a alegria da torcida do Bills, né, do Buffalo Bills,
O Damar foi ao estádio mostrar que estava tudo bem com ele, apesar dos médicos indicarem que ainda tem um longo processo de recuperação. E aí que camadas e camadas de alumínio passaram a ser enroladas em cabeças de todos os Estados Unidos. A visita do Damar lá para o estádio onde ele foi, lá em Buffalo, começa com ele chegando num carrinho. Eu vou tentar botar o vídeo. Se eu tiver problema com vídeo por causa do strike, eu tento botar foto lá no YouTube, tá? Infelizmente aqui no áudio não rola. Mas muito bem, a visita do Damar começa chegando ele num carrinho elétrico, tipo aqueles carrinhos de golfe, no assento de trás, com a jaqueta fechada, usando capuz, com óculos escuro e máscara, tá? Não dá pra ver nada da cara do sujeito. E o repórter, na hora que vê o carrinho passar, ele festeja. Olha, é ele veio aqui pro estádio, aquela coisa toda aqui bacana e tal. E é engraçado porque não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada mesmo, não dá pra nem imaginar que poderia ser qualquer pessoa dentro do carrinho. Porque o carrinho passou, tá? E vocês vão ver rapidinho lá que ele passa rápido, com um monte de gente em volta, e o repórter, de alguma maneira, reconhece, eu acho que é da CBS, reconhece, diz que é o Damar, tá? Vou tentar botar lá no ar. Enfim, o cara sai do carrinho, o tal do Damar, cabeça baixada, tá? Tudo fechado, capuz, máscara, óculos escuro grande, cabeça baixada, ele entra por uma porta que se fecha. Isso tudo de costas, tá? As imagens que a gente tem, que são as únicas imagens que tem. Aí ele só sai dessa porta de volta, ele entra na porta e sai quando o elevador, que é a porta ao lado, chega. Então o elevador chega, tá a porta aberta, aí ele sai, entra de cabeça baixa, lá no elevador sozinho, se não me engano, e não fala nada com ninguém. Tudo filmado à distância só, sempre totalmente coberto, cara. Na sequência de filmagem que a gente tem, ele aparece dentro da cabine do estádio, tipo uma cabine VIP, tá? E ele tá sempre sendo filmado por trás, tá? Por trás, de capuz, de máscara, tá? Totalmente fechado. Não dá pra, a única coisa que dá pra reconhecer talvez seja o nariz, quem for muito íntimo. E quando ele é filmado de frente, a única situação quando ele tá sendo filmado de frente nessa coisa toda, ele está sendo filmado do outro lado do estádio, tá? Ele está olhando pela janela da cabine VIP na direção do campo. Ele está sendo filmado do outro lado do estádio, com a luz por trás, ou seja, ele é um vulto com uma tempestade de neve na frente. Basicamente, é um vulto, tá? Desfocado. E por trás, então, na frente, fazendo toda aquela cortina na frente, uma neve passando, e ele fazendo sinal de coração com a mão, aquele sinal babaca, pro público, para aparecer no painel do estádio, tá? Então o que aparece no painel do estádio é um vulto fazendo sinal de coração com a mão. Só isso, é isso que aparece. E o pessoal festeja aquela coisa toda e tal, porque dizem que é o tal do Damar. Bom, ele não falou com ninguém, não foi lá na imprensa. Pensa, o cara, ele teve uma parada cardiorrespiratória e tá voltando pro estádio exatamente para mostrar que tá de volta, né? Mas ele não fala com ninguém, ele não fala, por exemplo, sei lá, dá uma entrevista para um jornalista que seja, vamos dizer que ele, tá com a saúde fraca, vou falar com um cara só para evitar tumulto e tal. Eu vim aqui para apoiar o time, né? Poxa, eu agradecer, sei lá, a Deus por tudo que aconteceu, por ter voltado, né? Alguma coisa, me sinto grato por ter sobrevivido, sei lá, vim por causa de alguma coisa, nada, tchau, elevador, bye, tá? Claro, gente, claro que isso levantou um monte de lebre. E a primeira é, Damar morreu e o cara que foi lá um dublê. Ou o Damar tá mal e com outros efeitos colaterais, sei lá, e isso tudo foi um photo-op só. Pode escolher sua teoria à vontade. A imprensa, como de costume, não fez o papel verificador dela, tá? Ela buscou fontes de confirmação, que são aquelas que confirmariam. É mais ou menos como na época da eleição lá dos Estados Unidos. Eles perguntaram para aqueles que fizeram a apuração das eleições. Teve fraude aí? O cara falou não. É óbvio que o cara vai falar, não é assim que se apura uma coisa, você perguntar para a própria pessoa, né? Então, isso gera, obviamente, teorias conspiratórias. Foram lá perguntar para as pessoas do círculo próximo dele se era ele mesmo, mostraram uma foto dele com a cara descoberta, a única foto que ele está com a cara descoberta para provar que ele estava lá. Mas a própria TMZ que mostrou essa foto falou que quem confirmou foi uma terceira parte, não eles. Ou seja,
eles acataram a confirmação de outra pessoa de que aquilo tinha sido tirado naquele determinado dia. Eles mesmos não foram. Apesar de, pelo que eu me lembro da foto, essa foto ele tá com uma roupa branca, ele não tá com uma roupa branca no dia. Então, enfim, uma palhaçada gigante. A pergunta para esse caso, para esse primeiro caso aqui, é o que fazer com esse tipo de coisa, tá? Já que estão tratando de teoria conspiratória. A questão é, a quem interessa mentir se for fato um substituto, tá? Não me parece nada razoável que toda a indústria farmacêutica iria se mobilizar para esconder um jogador de futebol lá da NFL para um caso desse. Entendeu? Teve 500 casos já de pessoas que morreram praticando esporte, porque iam tentar fazer um dublê para um cara específico, só para aquele cara específico. Então, se realmente é um substituto, deve ter uma outra razão, né? É aquela velha expressão, cui bono, a quem interessa essa história toda. Geralmente, sei lá. Então, se for realmente um substituto, deve ter outra razão, tipo contratos, questões legais. Geralmente essas coisas são associadas a dinheiro. Porque a situação foi ridícula, tá? Realmente é uma situação ridícula. Pode ter sido só ridícula? Pode ter sido só ridícula. Mas eles não ajudaram nada, tá? Portanto, a dica 1 aqui é: teoria conspiratória é bem legal de analisar, mas procure treler as informações e provavelmente você pode até encontrar uma história que não é nem a oficial, nem aquela que está sendo ventilada como teoria conspiratória, tá bom? Essa é a primeira dica nossa. O segundo caso, tá? O segundo caso está de volta na história dos documentos que estão sendo achados nas casas, agora não é na casa, é nas casas de Joe Biden. Se não me engano, já foram 5 lotes de documentos diferentes. Mas se eu sair da bolha, eles estão sendo encontrados documentos sim nas casas dele. Isso é um fato, não tem nada a ver com teoria conspiratória ou teorias, como é que eu posso dizer, bola de cristal. Vamos lá, então pois é. Mas de novo, pense no fato e a quem interessa. O enfoque isso aqui a gente até conversou antes. Biden, como no episódio 213, tá? Podia estar fazendo aí um pay-per-view de documentos desviados via Hunter Biden, leva para casa dele, o Hunter faz uma intermediação, mostra coisas secretas, tá? Acho que naquele programa, nesse 213 que a gente tinha feito, ainda não existia uma informação muito significativa. A casa em que os primeiros documentos estavam sendo aspas guardados, aquela casa onde tinha garagem, que tá o Corvette, aquela coisa toda, é uma das casas, tá? E é uma casa onde o Hunter Biden mora, eventualmente. Agora, olha que interessante. Para morar ou para ficar, usufruir daquela casa, eventualmente, o Hunter Biden paga um aluguel para o pai, para o Joe Biden. Então, o filho paga um aluguel para o pai. E um aluguel de, $50 mil por mês. E isso aí, faz a conta. Antes de fazer a conta, pensa no absurdo da situação. Você usa a casa do seu pai eventualmente, ele te cobra um aluguel de $50 mil. 10 vezes, sei lá, 15, 12 vezes, 8 vezes mais que o valor normal de um aluguel. Beleza? Isso, faça então agora sim uma conta rápida. $50 mil por mês dá $600 mil por ano. Beleza? Guardou esse número? Aí simplesmente uma viagem aqui. Sabe o que me ocorreu quando esse número veio para a imprensa? 50 mil, portanto, $600 mil. O número era 50 mil, mas na conta $600 mil. Lembra que o Hunter Biden, aspas, trabalhava no conselho da Burisma, a empresa de gás da Ucrânia, apesar de não entender nada desse mercado, que foi uma coisa muito esquisita durante algum tempo. Sabe qual era o salário do Hunter Biden trabalhando, entre aspas, na Burisma? Pois é, acertou. $600 mil por ano. Pode ser uma coincidência de valores? Claro que sim, evidente. Mas faz sentido pagar $50 mil de aluguel para uma casa, não uma mansão gigantesca, tá? Uma casa que ainda por cima do seu pai? Também claro que não. Certamente, no mínimo, tem uma lavação de dinheiro lindona aí. Mas vamos descer mais um degrau. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que a carreira de Biden acabou. Ou agora, imediatamente, nos próximos meses, ou no máximo em 2 anos. E se rumores era de que essa história de vazar essas histórias dos documentos era um trabalho democrata, interno,
talvez o grupo do Obama, para nós essa hipótese já está praticamente confirmada, tá? Não é um acaso, não é a oposição, isso está saindo de dentro do Partido Democrata. Simples, tá? A imprensa, como é que a gente consegue provar isso? A imprensa já está, aspas, chocada com tudo isso. Oh, mas isso é um problema. Lembra no começo? No começo era, nossa, não, o Biden tudo bem, porque o Biden é um cara bacana. O Trump que era horroroso. O Trump não podia ter documento em casa. O Biden isso acontece, deve ter escapado. Agora já não está mais assim. Agora, boa parte da imprensa já está assustada com essa questão dos documentos que estão na casa, que ficaram na casa do Hunter Biden, perdão, do Joe Biden. Então, com exceção de algum outro comentarista hardcore, mas puxa saco demais, já começa então a aparecer sustos na grande imprensa, tá? E isso é muito significativo. Então significa muito provavelmente que está na hora de colocar outro no lugar do Biden. Ele dá muita vista, gente. Então, duas possibilidades aqui. Então, uma delas é, nós estamos caminhando para o impeachment, ou seja, ele não terminou o governo dele, ou estão preparando para considerar o Biden oficialmente gagá, tá? E aí ele sai no meio do mandato. Então, por impeachment ou por gagazice. Nesse caso, então, no meio de mandato, quem substituiria seria a Kamala Harris, o que não agrada uma grande maior parte do partido, tá? Então, é um problemão para os caras. Ou a ideia é tornar ele inelegível, como tentaram fazer com o Trump. É o mesmo truque, é exatamente o mesmo truque. Pô, a gente tá tentando fazer o Trump ficar inelegível, faz o Biden também, tá? Só que agora com fogo amigo. E nesse caso eles vão buscar outra marionete mais moldável e do agrado da cabeça dos democratas mais ignorantes eleitores. Então deixa eu pedir uma permissão para vocês, voltar uns episódios lá para trás, uma rapidinha, número 41, que é fevereiro de 2021. Ouçam lá, rapidinha 41, tá? Na época a gente anunciava que os príncipes democratas, aqueles que estavam na fila para entrar no lugar do Biden, eles estavam com problemas. O governador de Nova York, o Cuomo, estava com o começo de um escândalo que virou um processo relacionado ao abuso de mulheres. E olha que isso era o de menos, tá? O povo ficou, o Cuomo está sendo abusivo com mulheres. Essa, para mim, é a menor mácula da administração dele. O ex-governador de Nova York, a bem da verdade, ele tem uma ficha muito mais suja por, literalmente, matar milhares de velhinhos de Covid em asilos. Mas os democratas fizeram biquinho, não por isso. Velhinho morre, né? Mas por ele ser um canalha com mulheres. E ele acabou dançando por essa história. Então caiu o primeiro príncipe aí, tá? Esse cara, príncipe herdeiro, não ia ser mais. O segundo príncipe herdeiro que a gente contava naquela época era o Gavin Newsom, da Califórnia, que estava enroscado na época. Ele tinha pela frente um processo de recall e corria realmente risco de se dar mal. Mas o Newsom se superou no recall e voltou rejuvenescido, né? Ele teve um placar relativamente folgado, 62-38, porque obviamente os californianos são, em sua maioria, o suprassumo da burrice e breguice americana. Então, Newsom passou limpo, passou como se estivesse liberado dessa história toda. E ele chegou, inclusive, a gente comentou em outro episódio, ele chegou a visitar a Casa Branca sem estar o Joe Biden lá, quando ele foi para a Europa, sozinho. Extremamente esquisito. Portanto, na nossa visão já está tudo armado. Se não cair agora, para não queimar o filme demais, o Biden vai alegar problema de saúde ou qualquer outra coisa e avisar que não vai concorrer à eleição. É só sentar e esperar, tá? Provavelmente o príncipe herdeiro nessa história, Gavin Newsom, no máximo talvez um Pete Buttigieg, lá para ter ainda por cima a chance de botar um primeiro candidato gay dos Estados Unidos. Mas o Pete Buttigieg é muito ruim. Quanto ao Hunter Biden, o que a gente vê aí? Bola de cristal. Se eu fosse ele, depois que o papai sair da presidência, eu tomaria cuidado. Porque ele tá com um jeitão de que vai morrer ainda jovem, tá? Fica de olho o que acontece lá fora, né? Pois é. Mais umas teorias conspiratórias. Bom, com relação ao e-book. O e-book está em andamento de aprovação, ainda bem. Aparentemente sai agora até o final de semana essa aprovação, conforme prometido, mais acessível que o primeiro em termos de valor, tá? E também a gente prometeu lá no Twitter que quem quiser
não teve a chance de comprar o trailer, que agora ficou um pouco mais caro, vai poder comprar pelo preço também do pré-lançamento, que era bem mais em conta, tá? Então, tentamos fazer tudo mais acessível possível, mais parcelado possível. Se a pessoa comprar os 2 e-books, os 2 com versão áudio, com tudo, com, como é que chama? Com doação, que seria a situação mais cara de tudo, seriam 12 parcelas de 13. Esse é o pacote mais caro. Se for comprar só e-book novo, sem áudio, vai sair 4 parcelas de R$6, tá? Tá boiada mesmo, eu acho, pelo menos, vocês que avisam a gente, tá? Vamos lá, jabacito rápido pedindo para vocês entrarem no nosso site, www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para fazer o share desse episódio ou também fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita, limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Pede também para considerar de coração uma doação no nosso Pix. Pode ser o quê? 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco, é isso aí. Ou R$1 por episódio, porque R$1 por episódio ajuda pra caramba, beleza? Vamos lá, vamos andando semana, correndo firme aqui, muita coisa acontecendo. Fiquem em paz, fiquem com muita saúde, fiquem todos muito, mas super bem. Saindo da Bolha.